Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Aqui estamos nós para continuarmos a nossa análise, as nossas avaliações, o nosso estudo sobre Romanos. Nós já adentramos ao segundo trecho de Romanos capítulo 5, compreendido pelos versículos 12 a 21. Evidentemente que esse é um texto difícil, um texto e um trecho, uma perícope que tem sido debatida ao longo de muito tempo, e existem algumas incompreensões incorretas e equivocadas a respeito do que Paulo afirma aqui nesse trecho, nessa perícope de Romanos capítulo 5, 12 a 21. Eu quero comentar o verso 19, mas antes eu quero fazer algumas observações introdutórias para que nós possamos atingir o versículo 19 com propriedade. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Nós enfatizamos muito a questão de Paulo querer dizer, desejar dizer o seguinte: olha, o pecado entrou no mundo por conta de Adão. E pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. A morte passou a ser um fenômeno, digamos assim, experimentado por todo ser humano depois do pecado de Adão. Porque em Adão nós pecamos. O que Paulo quis dizer, quando ele diz aqui no final do verso 12, porque todos pecaram, é isso. Porque todos pecaram tem um sentido de todos pecaram em Adão. Ou seja, a morte é infelizmente, é algo real na nossa existência, na nossa dimensão, por conta de um único pecado. A teologia adventista, que é arminiano-wesleyana, ela vai dizer que não, Deus não nos torna culpados pelo pecado de Adão. Nós somos culpados pelos nossos próprios pecados, e é isso que o texto quer dizer, vai dizer a teologia adventista. O que aconteceu conosco é que nós herdamos a corrupção que o pecado de Adão produziu em todo ser humano. Nós não herdamos a culpa do pecado de Adão. É interessante isso, porque a palavra de Deus aqui no Romanos, Paulo aqui em Romanos capítulo 3, verso 19, diz o seguinte, eu vou ler aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Deus quer que o mundo entenda, que o mundo saiba, que o mundo tenha a consciência de que, após a entrada do pecado por meio de Adão, nós nos tornamos uma raça culpada. Nós somos seres culpados pelo pecado de Adão. E muita gente vai considerar isso uma injustiça da parte de Deus. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Mas Paulo, veja bem, se Paulo tivesse escrito apenas o versículo 12 e encerrado aqui o capítulo 5, se ele tivesse escrito apenas o versículo 12, depois dele escrever esta primeira parte, que vai do versículo 1 ao 11, quando ele fala da reconciliação que Deus produziu por conta da morte de Jesus, e outros temas maravilhosos que ele fala aqui na primeira parte de Romanos capítulo 5, se ele tivesse escrito apenas depois disso o versículo 12, nós ficaríamos numa situação não muito bem definida, não muito clara, porque aparentemente, se você analisa só o versículo 12, aparentemente você vai ficar com esta impressão de que nós morremos por conta dos nossos próprios pecados, que por sua vez são produtos, ou é produto, nosso pecado, falando de um modo geral, é produto da corrupção que nós herdamos de Adão. Então a teologia adventista vai dizer, não, nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas nós herdamos a corrupção que o pecado de Adão produziu em toda a humanidade. Por que que este entendimento é errôneo?
segundo o trecho e segundo o que Paulo nos tem dito aqui a respeito de justificação pela fé. Porque analisa o seguinte: se Deus, através de Paulo, quis dizer que nós não herdamos a culpa pelo pecado de Adão, e sim a corrupção, e é por isso, vai dizer a teologia adventista, é por isso, justamente por isso, que bebês morrem, pessoas inocentes morrem, né, em uma condição onde elas ainda não tiveram a consciência para poder distinguir o que é certo e o que é errado, ou seja, portanto, para cometerem qualquer tipo de pecado, algum ato ilícito ou transgressivo, é porque elas herdaram a corrupção de seus pais, a corrupção da natureza. Bom, se assim fosse, nós teríamos que entender, olha só como isso é interessante, nós teríamos que entender que a justificação sobre a qual Paulo trata aqui, a partir do capítulo 3 da Epístola de Romanos, e vem tratando em seguida, até aqui, ela se daria por conta de uma transformação de natureza, e não apenas da inclusão de mais uma natureza em nós. Deixa eu tentar explicar isso. Se nós devemos ser culpados, única e exclusivamente, por conta dos nossos próprios pecados, que são produtos da nossa corrupção, então quando Deus nos justificasse, Ele teria que nos tornar justos. Estão entendendo? Ele teria que nos tornar justos. Porque só então nós ficaríamos livres desta natureza pecaminosa que nos obriga a pecar. Paulo vai dizer isso em Romanos 7. Nós vamos trabalhar essa ideia. Eu já trabalhei ela várias vezes aqui, mas agora nós vamos trabalhá-la, né, dentro do contexto do próprio livro de Romanos como um todo. Então, se Deus nos tornasse justos, segundo o entendimento da teologia adventista, quando Deus nos justificasse, nós nos tornaríamos justos. Quando Deus nos justificasse, nós nos tornaríamos justos. Deus não nos declararia justos. Porque nos declarar justos não nos livra do nosso soma carnal, do nosso corpo carnal, dos nossos melins carnal, ou carnais, membros carnais, da nossa sarx, que é a natureza carnal. Deus, ao nos declarar justos, Ele incute uma natureza espiritual em nós, mas Ele, por conta de nós habitarmos num corpo corruptível, num corpo carnal, num soma carnal, a nossa natureza pecaminosa ainda está aqui. É por isso que há conflito entre carne e espírito dentro de nós. É por isso que há esse conflito. É carne em conflito com o espírito, é espírito em conflito com a carne. Então, se Paulo, ao escrever o que ele escreveu aqui, quisesse dizer o seguinte: olha, Deus não nos torna culpados pelo pecado de Adão. Nós simplesmente recebemos a corrupção do pecado de Adão. Quando Deus nos justificasse, Ele teria o quê, se fosse desse modo? Considerar apenas a corrupção da natureza. Deus teria que nos tornar justos agora. E não é esse o caso, nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos disso. Por que não é esse o caso? Porque mesmo depois de convertidos, mesmo depois de passarmos pelo novo nascimento, a gente continua pecando, a gente continua caindo. E tem gente que se auto-engana. Tem gente que tenta enganar a si mesmo e aos outros, afirmando para os quatro cantos do mundo que não peca mais. E alguns vão mais longe ainda, dizendo o seguinte: olha, nós temos que abandonar os nossos pecados. É óbvio que esse é um ideal nosso. Não estou falando que esse não é o nosso ideal. O nosso ideal é realmente abandonar todos os atos pecaminosos. Esse é o nosso ideal. Mas eles não entenderam ainda que por conta de habitarmos num corpo carnal, por conta de termos uma natureza carnal viva dentro de nós, isto só será possível, o quê? Não praticar mais pecados, quando passarmos pela glorificação real, na vinda de Jesus.
na vinda de Jesus, quando ele voltar à terra agora, quando ele vier à terra pela segunda vez. Só nos livraremos deste corpo corruptível, deste corpo abatido, só nos livraremos dessa natureza carnal quando Jesus nos glorificar. Filipenses 3:21, Paulo fala sobre isso. Deus vai transformar o nosso corpo abatido em corpo incorruptível. E aí nós nos livraremos de uma vez por todas dessa natureza carnal que nos obriga a pecar. E Paulo fala sobre isso no capítulo 7. Ele diz o seguinte, olha, quando ele fala enquanto homem de Deus, faço o que não quero, já não sou eu o que faz, mas o pecado que habita em mim. Parece até um pretexto para pecar, não é? Que Paulo dá. Mas não é isso que ele está querendo fazer, dar um pretexto para pecar. Ele simplesmente está radiografando a realidade do ser humano, dele inclusive. É o ser humano nessa condição de ter sido afetado pelo pecado de um único homem. O pecado de um único homem afetou toda a humanidade, trouxe a morte, e a morte é experimentada por toda a humanidade. É isso o que Paulo procura enfatizar reiteradas vezes aqui no texto. E a gente lê a partir do verso 12, para consubstanciar o que nós estamos falando aqui agora, o seguinte, olha, verso 13. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Havia pecado no mundo por conta do pecado de Adão, porque a lei não havia sido promulgada para nos dizer que tal coisa é pecado, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado. Deus não havia promulgado a lei ainda. Ele promulgou a lei de forma pública no tempo de Moisés, logo após a libertação do cativeiro egípcio. Antes disso, Deus não havia publicado, tornado pública a sua lei, ou os seus mandamentos, os seus juízos, as suas normas e ordenanças. Deus não tinha feito isso antes de Moisés. Né? Eu tentei mostrar isso aqui nos meus últimos vídeos. Mas o apóstolo Paulo está deixando bem claro, antes de a lei ser dada havia pecado no mundo. Por que havia pecado no mundo? Por que ele está falando isso? Por conta do pecado de um único homem, que trouxe essa condição de pecado para o mundo. O pecado de Adão inseriu o mundo no pecado. E que lei era essa? Sobre a qual Paulo se baseia para dizer que havia pecado, porque a Bíblia define pecado como transgressão da lei. Mas a lei não havia sido publicada antes de Moisés. Como definir pecado? O pecado, ele só poderia ser definido com base naquela ordem que Deus deu para Adão lá no Éden. Olha, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por trás desta ordem estava embutido o caráter santo de Deus, a vontade santa de Deus. Eu disse isso. Era este fato inegável, inequívoco, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus justo e carregávamos a sua glória antes de pecarmos. Eu estou falando antes de pecarmos, em Adão, lá no Éden, carregávamos a sua glória. Portanto, nós tínhamos, assim como todo ser humano tem, e eu deixei bem claro isso, né, esta vontade de Deus impressa em nosso ser, em nossa natureza. Só que, pelo fato da lei não ter sido promulgada de forma clara, expressa e inequívoca, o pecado não era levado em conta. O pecado não era levado em conta. Nós vemos no tempo de Noé o Espírito instando com a humanidade, que já estava numa condição muitíssimo decadente. Nós vimos isso na história do dilúvio. Nós somos alertados disso pela palavra de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Noé e aquelas 7 almas que, assim como ele, se livraram do dilúvio. Acharam graça diante de Deus para serem livres da condenação da morte pelo dilúvio. O mundo estava numa condição de decadência moral completa. Do ponto de vista espiritual, o mundo já estava morto antes mesmo do dilúvio, morto para Deus. Isso é fato, é um fato bíblico.
E aí Paulo vai dizer, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. As pessoas viviam a seu bel prazer. Elas faziam o que elas queriam, né? E somente aquelas pessoas que eram visitadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha com os seres humanos desde o início, né? Nós vemos isso aqui no filho de Adão. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando com Sete, trabalhando com Enos, trabalhando com Enoque, não é? Porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado. Mas quando o Espírito Santo não atua nos convencendo de pecado, a humanidade não tem consciência de pecado. O pecado não é levado em conta. E é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Aí ele diz aqui no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Muito embora não houvesse lei, a promulgação da lei, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo fala aqui, que a morte reinou, mesmo a lei não tendo sido promulgada, de Adão até Moisés. E ele diz, mesmo sobre aqueles, a morte reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Paulo vai dizer aqui, a morte reinou mesmo sobre esses que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mais uma prova inconteste de que ele está atribuindo ao pecado de Adão o fato da morte alcançar todo ser humano na face da terra, porque nós nascemos já com a natureza carnal dentro de nós já nascemos condenados, porque nascemos em pecado, né? Como diz o salmista, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos numa dimensão pecaminosa, né? A nossa natureza já vem a este mundo corrompida por conta do pecado de Adão. E a nossa natureza, ela não nos permite mais, a nossa natureza carnal, não nos permite mais o poder, ou ter a capacidade de poder não pecar. A nossa natureza pende para a inimizade contra Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. A gente vai chegar lá também. Nossa natureza pende para o pecado. É por isso que Paulo vai dizer que a carne não, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. E nessas condições a carne não pode agradar a Deus. Entendem? Então, a morte recai mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Que tipo de pecado é esse? É o pecado involuntário. Adão pecou voluntariamente. O diabo não forçou ele a pecar. Ele pecou porque ele quis. Agora, nós, quando pecamos, pecamos involuntariamente, mesmo sem querer. É uma prática normal da natureza carnal. Pecamos sem querer. Nós pecamos sem querer, porque a nossa natureza, ela não possui a capacidade inerente, por isso que eu estou tomando cuidados aqui para me expressar direito. Ela não possui a capacidade inerente em si mesma para não pecar. A nossa natureza perdeu essa condição. Entendem? Por isso que Paulo diz, olha, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, a morte os afetou, a morte os alcançou. Por conta de quê mesmo? Por conta de um único pecado. E aí ele vai trabalhar essa ideia agora, do versículo 15 até o 21. Aí ele diz aqui, olha, no final do versículo 14, ele diz, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Jesus, essa referência àquele que havia de vir é uma referência a Jesus. Em que sentido Adão prefigurava Jesus? No sentido representativo. Adão representava a raça humana. E Adão hoje, por conta do pecado, representa uma raça caída. Jesus é o representante de um povo redimido. Adão representa uma raça caída e Jesus representa um povo redimido. É isso que significa esse texto, essa afirmação. Verso 15, mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, se muitos morreram pela ofensa de um só, e Paulo, quando ele diz muitos aqui, só quero corrigir um ato falho meu, que eu disse
que Paulo ele faz referência a muitos aqui de modo quantificado, numérico, mas não é bem assim. Paulo faz esta referência a muitos de uma forma absolutizada, porque ele já havia dito no versículo 12 que a morte alcançou toda a humanidade, porque todos pecamos em Adão. Então não há possibilidade de Paulo dizer agora que o pecado e consequentemente a morte afetou apenas alguns ou muitos, do ponto de vista numérico. Estão entendendo? É isso que eu quis dizer. Então, por uma questão de concordância, ele diz: mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, aí ele vai dizer, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É por uma questão de concordância, certo? É que ele diz que a graça de Deus, através de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. É por isso que o dom é diferente da ofensa. Que ofensa? A ofensa de Adão. Porque muitos morreram pela ofensa de um só. Agora, pelo dom da graça de um só homem, que é Jesus Cristo, essa graça foi abundante sobre muitos. É diferente. Verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento, ou seja, o julgamento de Deus, o juízo divino, ele derivou de uma só ofensa para a condenação. E Paulo, é isso que ele vem reiteradamente explicando, enfatizando, repetindo aqui. Dizendo que a condenação da raça humana é derivada de uma só ofensa, de Adão lá no Éden. Aí ele faz uma comparação. Mas a graça, no verso 16, tá? Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. A graça deriva de muitas ofensas. Muitas ofensas para a justificação. Não é de todas as ofensas de todos os homens para a justificação de todos os homens. É de muitas ofensas de muitos homens para a justificação. Porque senão, se eu tivesse que entender que a graça deriva de todas as ofensas de todos os homens, eu teria que obrigatoriamente afirmar que todo ser humano da face da terra inevitavelmente seria salvo. Verso 17 ele diz, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, veja, é justamente isso que ele está tentando mostrar desde o versículo 12, só que lá no versículo 12 ele não completa o seu pensamento. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só. A morte reina por conta da ofensa de um só, de Adão. A morte reina por conta do pecado de Adão. É por isso que a morte reina, ou reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, nós podemos reinar por meio de um só, reinar em vida, que é o oposto da morte, é o contrário da morte, por meio de um só, que é Jesus. Não é por nosso meio, não é por nosso próprio meio, que nós podemos reinar em vida. Certo? Então ele faz uma comparação entre o pecado de Adão e o ato de Cristo ter morrido e ter ressuscitado por conta da nossa justificação, da nossa salvação. Verso 18 ele diz, portanto, assim como por uma só ofensa, de novo, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, ou sobre todos, perdão, para a justificação que dá vida. Mais uma vez, ele enfatizando, reiterando, que o juízo veio por conta da ofensa de um só homem, né? E comparando isso, o contraste disso é que, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Um só ato de justiça. E que ato de justiça é esse? É a morte de Cristo na cruz. É esse ato de justiça que nos justifica agora. Não são as minhas obras, não são as minhas práticas de obediência, não são os meus exercícios religiosos que produzem justificação na minha vida.
Estão entendendo? É isso que Paulo deixa bem claro aqui. Eu disse que nós abriríamos aí o verso 19, né? Mas eu já estourei meu tempo já estourou. Mas foi bom eu fazer essa retrospectiva, passar por alto aqui de um modo mais objetivo tudo aquilo que eu disse nos meus últimos 5 vídeos, porque este texto tem que ser entendido. Se você entender esse trecho da palavra de Deus, você vai entender o que é evangelho. E você não vai considerar Deus mais injusto. Por que não? Porque muita gente atribui injustiça pelo fato de Deus nos imputar o pecado de Adão. Eles dizem, olha, eu não participei do pecado de Adão, não tem nada a ver com isso, então Deus é injusto. E aí eu digo o seguinte, olha, a transgressão de um só, no caso aqui que é Adão, a transgressão de um só para a condenação é paralela à obediência de um só para a justificação. O que eu quero dizer com isso? Deus imputa o pecado de Adão a nós, porque a justificação que dá vida, ou seja, a salvação, é por imputação da justiça de um outro homem, de uma outra pessoa. Não é por conta da nossa justiça. Então, a imputação aqui é a chave. É a chave para que nós entendamos o método de Deus salvar. Se Ele nos imputa o pecado de Adão, e aí nós, por conta disso, estamos todos condenados, somos culpados diante dEle, em contraste a isso, Ele nos imputa a justiça do Seu Filho, sem merecermos. Vocês estão vendo como há aqui um equilíbrio? Há justiça da parte de Deus. O problema reside no fato de que soberanamente, Deus não irá salvar todo ser humano da face da terra. Deus não irá salvar. E Paulo afirma isso no capítulo 1, quando ele diz que Deus entregou certas pessoas aos seus desejos pecaminosos, às suas paixões, aos seus pecados. Deus entregou. Paulo faz essa afirmação 3 vezes. Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Agora, um fato. Nenhum destes que não serão salvos desejarão naturalmente no céu estar e habitar com Deus. Nenhum deles desejarão verdadeiramente habitar com Deus, pertencer a Deus, viver uma vida baseada na vontade de Deus. Nenhum destes. Deus não vai deixar de levar para o céu, agora estou dizendo de outro modo, nenhum que lá queira estar. Deus não vai deixar para trás nenhum que lá no céu queira estar. A questão é essa, querer ou não querer, eis a questão. Querer ou não querer. E nós precisamos entender isso. E precisamos aceitar a soberania de Deus. Eu vou encerrando esse vídeo aqui. No próximo, então, a gente entra no versículo 19 para continuarmos essa linha de raciocínio que Paulo vem traçando desde o início da sua epístola aos Romanos, mas que agora, aqui, na segunda parte do capítulo 5, se torna mais profunda, mais grave, se torna o ponto essencial para que nós possamos entender como Deus justifica o ímpio. Como e por que Deus justifica o ímpio, certo? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.